milhão de amigos. 1 milhão de amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Boa noite, iniciando mais um estudo. Abrimos com Lúcio Maranhão, falando sobre Lucas, e essa semana nós estamos literalmente iniciando a primeira perícope de Lucas, o prólogo, que é o capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Quem tiver aí com o Novo Testamento, de Haroldo Dutra Dias, que é o que a gente usa, ou a Bíblia de Jerusalém, fica à vontade para acompanhar o estudo. Bom, nosso convidado, o Valdemar Gomes, ele é do NEP, Centro Espírita José Grosso, e ele é do Maranhão. Boa noite, Valdemar, seja bem-vindo. Boa noite, Cris, boa noite, Rinaldo, João, e todos que estão nos assistindo. É uma satisfação muito grande estar aqui essa noite para a gente poder estudar o Evangelho. Então, estou muito feliz pelo convite. Certamente vamos passar momentos de muita iluminação juntos agora. Obrigada, Valdemar. E nós achamos por bem, agora que nós vamos realmente iniciar o estudo, trazer o João Alves. Ele é da Paraíba, é mediador do NEP Brasil, e está aqui conosco para fazer uma introdução. Ele vai explicar para aqueles que não conhecem o que é o NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, essa rede que existe em mais de 80 no Brasil, e vai falar um pouquinho da metodologia também, porque a metodologia utilizada na sala de estudo, nós vamos também utilizar aqui. Não é isso, João? Boa noite, João, bem-vindo. Boa noite, Cris, boa noite, Valdemar, boa noite, Rinaldo, né? Então, com muita alegria a gente está aqui hoje para trazer essa introdução em nome do NEP, esse projeto que tem vários participantes de NEPs engajados, assim, agendados para as semanas que vão ainda decorrer. Eu sou uma dessas pessoas que também vai ter um momento aqui de estudo. E a proposta do NEP é justamente essa, é unir as pessoas que estão se debruçando sobre o Novo Testamento, fazendo pesquisa bíblica de uma forma mais minuciosa, seguindo as orientações do próprio Kardec, lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele dizia que para conhecer bem a mensagem do Cristo é preciso ter noções mínimas, né, dos costumes da época, de como era a sociedade judaica, questões de política, questões geográficas, inclusive, e buscar termos, né, que a gente desconhece muitas vezes, algumas expressões, algumas seitas da época no judaísmo. Kardec já deu um pouquinho do gosto do que seria isso, quando ele faz um mini dicionário, né, e faz os seus comentários no próprio Evangelho, mas deixou para que cada um de nós pudesse ampliar esse caminho e fazer um estudo mais completo possível. Então, o NEP, como estudo e pesquisa, tem esse objetivo, né, de mergulhar mais fundo nos textos sagrados, que constituem a revelação espiritual. Jesus constitui o nosso grande guia e modelo, e o NEP vem com essa proposta desde 2013, que a gente tem essa proposta a nível nacional, né, e como o Cris falou, já são mais de 80 núcleos aqui no Brasil, onde a gente está espalhando essa ideia, e muitas pessoas estão abraçando, sobretudo os jovens, que desejam, né, ter uma sede de um conhecimento que vá além daquilo que a gente normalmente aprende, né, leituras mais rasas, leituras mais rápidas também, e o NEP proporciona um mergulho mais profundo, uma troca de ideias, sem pressa, né? A gente se baseia muito em toda a história que o saudoso Honório Onofre, lá da União Espírita Mineira, em Belo Horizonte, né, tinha o seu grupo Emmanuel,
Então, fazia um estudo sem pressa, um estudo minucioso, um estudo analisando cada palavrinha do versículo, analisando os elementos da perícope, né? Buscando saber quando tinha acontecido o evento, quais eram os personagens que estavam ali, de modo que a gente, depois disso, possa aplicar o ensino moral nas nossas vidas, né? O grande propósito do NEP é transformar os corações, seguir o que Jesus recomendou. Os seus discípulos seriam reconhecidos por muitos se amarem, e seguindo também o que Kardec vai dizer, que vai se reconhecer o verdadeiro espírita pelo esforço moral. Então, não faz sentido você ter um grupo de estudo do Evangelho em que você fique apenas admirando a beleza dos textos bíblicos, que realmente são coisas incríveis que a gente descobre quando a gente vai mergulhar, a gente percebe a delicadeza da formação do texto, a sensibilidade de quem escreveu, né? O modo, assim, de Mateus, que tem uma especificidade, João já tem outro perfil, Lucas tem outro perfil, a gente fica maravilhado fazendo esse estudo, mas essa maravilha tem que ir para a prática, a gente tem que, de fato, vivenciar dentro da nossa família, dentro do nosso coração, expandindo isso para as pessoas. Então, a gente fica muito feliz de mais esse projeto que tem participantes do NEP à frente, está acontecendo porque é mais uma forma de divulgar o NEP, né? Através das redes sociais, que hoje são um caminho, assim, muito potencializador, né, para o nosso trabalho de divulgação do Espiritismo e do Evangelho do Cristo, né? Então, a gente está muito feliz de estar aqui, e a gente vai ter aí muitos meses para percorrer o Evangelho de Lucas, né, que Lucas é aquele que escreve de modo sequenciado, em termos históricos, e é um evangelho muito gostoso de se ler, vocês vão perceber isso. E a gente também fica à disposição, né, no site do NEP Brasil, vocês vão encontrar uma seção de contato, que quem se interessar em saber mais sobre o NEP, quem se interessar, inclusive, em criar um NEP, abrir um NEP, vocês podem mandar uma mensagem lá pelo site do NEP Brasil, né, o site é nepbrasil.org, né, nepbrasil.org, não tem o BR. Lá vocês vão ver muitas informações, vão ver, inclusive, se tem um NEP na sua cidade, vocês vão ver o mapa do Brasil, vocês escolhem o estado, é muito didático, bem colorido, e se não tiver, vocês podem pedir informações que a gente, com muito prazer, vai dar para que isso seja atendido, né, e os NEPs continuem a crescer aqui no Brasil, tá certo? Para não tomar mais tempo do nosso querido Valdemar, essas são as minhas palavras, desejando muita luz para ele, para todos que vão vir nas próximas semanas também, e para quem está nos bastidores, né, como o Rinaldo, a Cris, o Rafael, o pessoal da técnica, para a gente poder dar conta desse trabalho e cumprir com a determinação, né, não é nem a orientação, mas uma determinação do Cristo. Ele fala no imperativo, né, e de pregar o evangelho a toda criatura. Isso a gente está fazendo, tá certo? Abraço para todo mundo, beijo no coração de todo mundo, e a gente se vê em algum mês que eu vou estar aqui na programação trazendo um estudo para vocês, tá bom? É contigo, Cris. Isso, Joãozinho. Como você disse, nós vamos ter vários convidados, toda semana um convidado diferente de NEPs de todo o Brasil, e aí vai ser uma nova oportunidade de encontrar você novamente, né? Eu queria só acrescentar que, como a gente faz no NEP, no site que o João falou, o que está passando aí, né? Agora está passando. Esse site, gente, você faz a pesquisa da perícope. Tem a opção lá de filtrar quem é o evangelista, o capítulo, versículo a tal versículo. E aí vai sair uma lista de referências, onde você pode encontrar literatura para aquele assunto. O que é que a gente faz no NEP? Essa semana, faz a pesquisa do próximo tema da semana que vem, que vai ser o anúncio do nascimento de João Batista. E aí aqui você já pode participar no bate-papo com a gente, já pode fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, interagir. Se você achar o material em outra literatura, vai lá também no Insta, Evangelho Lucas, Estudo Evangelho Lucas, também vai passar já aqui no Instagram da gente. Manda uma foto do livro, manda a referência, que a gente posta para todo mundo, para a gente compartilhar estudo, pesquisa. É isso que a gente faz muito, não é isso, João? É como a gente trabalha no NEP mesmo, né? A metodologia. João, fica com Deus. Obrigada, viu, amor? A gente se fala, né? Se encontra em breve. Tudo de bom. Bom, então, vamos seguir aqui, eu e meu amigo Valdemar,
que vai começar pelo prólogo, né? Antes, nós queremos fazer a descrição de tela para aqueles irmãos que não podem enxergar, com deficiência visual. Então, nós estamos em 2 na sua tela. Eu estou à sua esquerda, eu sou uma mulher branca, de olhos verdes, eu estou com cabelo com rabo de cavalo, uma blusa vermelha e atrás de mim um estante. Ao meu lado, à sua direita, nós temos Valdemar, um homem branco, cabelo escuro, barba, está vestindo uma camisa polo marrom e atrás dele uma cortina bege, né? Valdemar, como nós fazemos sempre no estudo do NEP, você poderia fazer a oração para iniciarmos? Uma prece? Claro, então eu vou convidar você que está aí na sua casa a tomar uma posição confortável, né? Se quiser fechar os olhos, pode ficar à vontade. Mas nesse momento o mais importante é que a gente se conecte com Jesus. Mestre Jesus, nós agradecemos por essa oportunidade de estudo da tua vida, das lições que o Senhor nos deixou e que o estudo do teu Evangelho seja uma luz imperecível que chega às nossas vidas e aos nossos corações, iluminando o nosso ser e iluminando todos aqueles que estão ao nosso entorno. Que, pelo estudo do Evangelho, nós possamos nos tornar bons espíritas, possamos crescer no conhecimento, na moral, e que sejamos também luminares para iluminar aqueles que estão à nossa volta, os nossos familiares, as pessoas com quem nós convivemos, e iluminar também o nosso planeta Terra, neste momento de transição planetária. Que os bons espíritos, como nosso patrono, Honório de Abreu, e tantos outros possam, neste momento, nos inspirar, nos intuir, para que juntos nós possamos compreender cada vez mais do Evangelho de Lucas. E que a tua doce presença esteja conosco e com todos aqueles que estão conectados a nós neste momento, pelas redes, pelo YouTube, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Então vamos lá, né? Vamos começar lendo a perícope. Valdemar vai apresentar. Só pedir o pessoal aí do backstage para colocar a apresentação. Tá bom. Gente... O seu som ainda está um pouquinho baixo, viu, Valdemar? Eu já aumentei até um pouco mais o volume, mas eu acho que vocês estão tendo um pouco de dificuldade e eu vou falar mais alto. Ótimo. Aí vocês, por favor, só me avisem aí se melhorou, tá? Ok. Bom, então a gente vai começar do começo, né? A gente vai começar do prólogo. E antes de ler, explicar o que é prólogo, né? Uma palavra que a gente não usa mais tanto nos dias de hoje, mas hoje a gente usa introdução ou prefácio, né? Então o prólogo é exatamente aquilo que vem antes do logos, né? Antes da palavra. Então era uma pequena explicação, um pequeno resumo antes de iniciar aí um texto, no caso aqui, antes de iniciar propriamente o Evangelho de Jesus contado por Lucas, né? Então, a nossa perícope de hoje está entre os versículos 1 e 4, né, do capítulo 1 de Lucas, e a gente vai ler aqui a versão da tradução de Haroldo Dutra Dias. A Cris mostrou o livro aí para vocês, né? E aí diz assim: visto que muitos empreenderam organizar uma narrativa acerca dos fatos que se cumpriram entre nós, como nos transmitiram os que, desde o princípio,
se tornaram testemunhas oculares e servidores da palavra. Também a mim, tendo investigado tudo acuradamente desde o início, pareceu-me oportuno escrever-te em ordem, excelentíssimo Teófilo, para que confirmes a segurança das palavras a respeito das quais foste instruído. Bom, então é de fato uma introdução ao Evangelho, né? Então aí a gente tem algumas informações, a gente vai tentar dissecar um pouquinho essas informações no texto hoje, né? Mas antes da gente começar, é importante a gente trazer à luz que o Evangelho de Lucas é o único dos 4 evangelhos que tem um prólogo, né? Então, o Evangelho de Mateus ele inicia falando sobre a genealogia de Jesus, né? A rede, a sequência hereditária das pessoas que antecederam Jesus. O Evangelho de Marcos já começa falando sobre os fatos anteriores ao nascimento de Jesus, né? Antes da gravidez de Maria, e quando João Batista estava sendo gestado, né, por Isabel, prima de Maria. E Lucas é o primeiro evangelho e único, né, que tem uma introdução, né? É uma característica que a gente vai estudar daqui a pouco, né? Enquanto o evangelho de João ele já começa de uma maneira assim, mais filosófica, né? Então João começa falando do verbo que se fez carne, né? Então Lucas tem essa característica e essa característica ela é marcante em todo o Evangelho, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? E aí, basicamente, o Evangelho é uma boa nova, né? É uma mensagem que é escrita de alguém para alguém, né? Então a gente tem aí como se fosse uma carta, né? Um livro que é escrito, e aí nesse caso específico tem um remetente e tem um destinatário. E aí a gente vai falar um pouquinho, né, sobre essas características, né? E aí a gente vai hoje também tentar entender qual é o objetivo de Lucas escrevendo este evangelho, né? Como ele escreveu este evangelho, e tentar, sobretudo, né, uma característica de toda reunião do NEP, né, todo encontro do NEP, tentar extrair lições para os nossos dias hoje, né? Então, a gente vai começar primeiro falando sobre o Amim, né, que, na verdade, é quem escreveu o Evangelho de Lucas. Tá? Deixa eu só, eu acho que... Bom, então, o remetente dessa carta, né, deste evangelho, o escritor deste evangelho, é Lucas, né? A gente não tem nenhuma foto dele, naquela época não tinha redes sociais, mas não tinha o Insta, né? Mas a gente pegou uma foto aí que a tradição católica pinta, né, de Lucas, para os católicos São Lucas, né? E quem foi Lucas, né? Lucas foi um contemporâneo ali, né, da época de Paulo, de Jesus. Possivelmente o nome mais adequado para ele hoje seria Lucano ou Lucianos, né? E ele nasceu provavelmente no ano 10 depois de Cristo, ou seja, quando ele nasceu, Jesus tinha em torno de 10 anos. Tá? Essa é uma data que os historiadores ainda não têm uma certeza a respeito dessa data, né? Mas, assim, é importante que a gente saiba que Lucas cresceu na mesma época que Jesus também. Tá? Ele é natural de Antioquia, na Síria, né? A maior parte dos historiadores identificam como sendo essa cidade, embora poucos divirjam e entendam que ele nasceu em Filipos, na Grécia, né?
mas as duas cidades elas estavam dentro do grande Império Romano. E aí, antes da gente passar para as outras informações, eu queria situar um pouco. Eu peguei aqui um globo para a gente dar uma olhada, né? Às vezes a gente não entende muito onde se passou a história de Jesus. A gente está aqui no Brasil, né? E aí a gente pode rodar aqui um pouquinho o globo. A gente tem o continente africano, né? Essa região aqui é do Oriente Médio e aqui é a Europa, né? Sendo que aqui é a Ásia. Tá? Eu vou dar um pouquinho de zoom aqui. A gente pode ver, por exemplo, aqui na Europa, a Itália, que ela bota, né? A região da Grécia, a Turquia e aqui a região de Israel. O mapa naquela época era um pouco diferente do que é hoje, né? Mas tudo isso era Império Romano, né? Então os romanos eles tinham expandido muito o seu governo, né? E aí a gente tem aqui essa cidade aqui que hoje chama Antáquia, era a cidade de Antioquia na antiga Síria, né? Hoje a Síria, Antáquia não está dentro da Síria, tá? Mas na antiguidade essa é a cidade onde muito provavelmente Lucas nasceu, tá? E aí os fatos a respeito de Jesus eles se passam aqui na região de Jerusalém, né? Então a gente tem aqui o que hoje é a Cisjordânia, mas a gente tem Jerusalém. Esse lago aqui, na época de Jesus, era chamado de Mar, né? Então a gente tem muitas das histórias aqui que eram contadas no Evangelho se passam nessa região. E a gente tinha outra grande cidade importante na época, né? Outro grande centro, que é a Grécia, né? Que também está aqui próximo. E tudo isso aqui na região do Mar Mediterrâneo, né? Além do Egito também, é claro, que era outro grande centro onde se produzia conhecimento, onde tinham grandes universidades. E certamente Lucas ele nasceu e foi criado aqui nessa região, né? Aqui era o point, digamos assim, onde a cultura, as faculdades, enfim, tudo acontecia naquela época, né? O Lucas era filho de Enéas e de Íris, né? Então os seus pais provavelmente eram trabalhadores na casa de um grande governador, né, romano, como se fosse um prefeito naquela época, né? Então Lucas teve a oportunidade de ter uma criação num ambiente mais estudado, um ambiente numa classe mais elevada, né? E até por isso, então, ele teve, por exemplo, uma grande formação na área de linguística, né? Ele era, naquela época nem todo mundo sabia escrever, né? Mas Lucas ele era versado em grego e inclusive ele escrevia um grego muito muito culto, né? Ele certamente em razão dessas viagens todas que ele fez aí, né? Em termos de formação acadêmica, ele era médico, né? E aí essas informações que a gente tem são informações históricas, né? A pesquisa histórica indica que ele era médico. Depois a gente vai ver que isso se traduz na forma de escrita do seu evangelho também, né? E é muito provável que ele tenha desencarnado no ano 74 depois de Cristo, né? Então, ele viveu aí em torno de 84 anos e desencarnou possivelmente na Beócia, que era no entorno da Grécia, tá? E aí, dentre as principais atividades que foram desenvolvidas por Lucas, conforme contam os historiadores, né, foram diversas viagens missionárias que ele fez junto de Paulo, né, o convertido de Damasco.
e escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. Tá? Se a gente for somar o livro de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, a gente tem Lucas como o segundo maior autor do Novo Testamento. Né? E ele ficaria atrás só de Paulo, que escreveu diversas cartas. Né? Lucas estaria em 27% de todo o Novo Testamento, somando Lucas, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, enquanto Paulo estaria com 29% do Novo Testamento. Né? Então, Valdemar, é de fato um evangelho muito importante para nós. isso. É considerado um segundo evangelho, né? O Atos. O primeiro é como se fosse um evangelho também, né? Valdemar, a Vera Soares está perguntando a fonte, onde você conseguiu essas informações. Tá, Vera, o pessoal do NEP final, é assim, é curioso. Lá no final, Vera, eu vou apresentar alguns dos livros em que eu me baseei, tá? Mas basicamente eu fiz pesquisa em algumas bíblias de estudo, né? Essas bíblias, elas geralmente têm informações históricas, né? Eu estou, por exemplo, aqui comigo com a Bíblia de estudo NVI, né? Então, antes do Evangelho, ela já tem algumas informações históricas, mas eu fiz pesquisa também dessas informações históricas no livro que o Lucas Maranhão, na semana passada, já tinha citado, né? Que é sobre Lucas, e aí eu vou botar toda a bibliografia lá no final para vocês acompanharem, tá bom? E em relação, já seguindo aqui para o próximo slide, a gente tem algumas citações na Bíblia, né? Então, por exemplo, a Bíblia só fala 3 vezes no nome de Lucas, né? Que são esses 3 versículos que a gente tem aqui. Os 3, coincidentemente, são cartas que Paulo escreveu, né? A primeira aos Colossenses, a segunda citação está na segunda carta que ele escreve a Timóteo, que era também um dos parceiros, né, de Paulo e também de Lucas aí nas viagens, e a terceira citação está em Filémon. Né? Então, todas essas cartas foram escritas a partir de Roma, né? E aí Paulo coloca o nome de Lucas, né? Sempre trazendo à tona a proximidade em relação a ele próprio, né? Então, primeiro, Paulo está saudando a igreja dos Colossenses, né, de Colossos, e aí ele, dentre outras pessoas, sauda a Lucas, aliás, manda, né, uma saudação da parte de Lucas, né? Então, era como se ele falasse assim, olha, Lucas e Demas estão aqui comigo enquanto eu estou escrevendo a carta e estão mandando um abraço para vocês aí. Né? Então, saúda-vos Lucas, o médico amado. Então, aqui a gente já tem uma confirmação de que Lucas era médico, de fato. Né? E Demas, que era outro cooperador que depois não aparece mais no relato bíblico. Né? Quando escreve a Timóteo, mais uma vez, Lucas está junto com Paulo, né? E aí, nessa situação, Paulo fala, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Então, Timóteo, junta aí com Marcos, pega aí o jumentinho, a carruagem, vem para cá, porque eu estou aqui só eu e Lucas, e a gente está precisando de vocês para trabalhar. Né? E Filémon a mesma coisa, né? Então, estava um grupo um pouco maior, né? Epáfras, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, né? E aí Paulo fala que são cooperadores, né? Então, mais uma vez, ressaltando aí essa parceria. E fora da Bíblia, a gente tem 2 grandes textos que são importantes, né? Eles não são canônicos, eles não estão dentro da Bíblia, mas eles têm uma importância histórica, né? Um é o fragmento muratoriano, né? Que foi um texto escrito a diversas mãos. Era como se fosse um comentário, né? dos evangelhos, né? E foi escrito
é muito próximo da época em que os evangelhos foram escritos e por isso tem uma importância histórica, né? E aí ele relatava exatamente quem era Lucas, né? E falava assim: este Lucas, um médico, tendo sido tomado depois da ascensão de Cristo por Paulo como seu companheiro, quase como um advogado, escreve em seu nome. Então, Lucas passa a ser um procurador, um advogado, um representante que fala em nome de Paulo, né? Contudo, ele não viu o Senhor na carne, e quanto pôde, começou a sua narração pelo nascimento de João, né? E aí um tópico importante, né? Que Lucas escreveu um evangelho sem sequer ter conhecido pessoalmente a Jesus, né? Enquanto ser encarnado, né? A gente vai retomar isso aqui lá na frente, tá? E o outro texto histórico importante, né, que foi escrito por Tertuliano, também mais ou menos aí nessa época, é o prólogo antimarcionita, né? Então surgiu um escritor que era o Marcião. Ele começou a falar um monte de heresia, né? Depois foi considerado heresia, né, para a Igreja Católica. E aí Tertuliano vai escrever um livro para combater as heresias desse Marcião. E esse livro é esse prólogo antimarcionita, né? E aí Tertuliano, que é também um grande historiador, vai falar sobre Lucas e diz assim, ó: Lucas era sírio de Antioquia, médico de profissão, discípulo dos apóstolos, e mais tarde foi seguidor de Paulo até a confissão, né? Que no caso foi quando ele foi martirizado, né? Servindo a Deus sem delito. Não teve mulher, nem filhos, e morreu aos 84 anos, né, na Bitínia, cheio do Espírito Santo. Escreveu o seu evangelho na Acaia, que é a região da Grécia, né? Então, a gente tem aí algumas informações históricas a respeito de Lucas, né? São informações aí de textos antigos que corroboram aqui essas informações que a gente teve aqui a respeito de Lucas. Mas a gente também tem informações de origem espiritual, né? E essas informações elas estão exatamente no livro Paulo e Estevão, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. E essas informações elas trazem uma luz, né, para a gente compreender melhor quem foi Lucas e a vida de Lucas, né? E aí a gente tem basicamente 5 importantes momentos no livro. Não vai dar para a gente ler todos os trechos aqui, né, por causa do tempo, mas é importante, recomendo que leiam o livro. Traz uma clareza muito grande sobre a vida de Paulo e também a vida logo após a desencarnação de Jesus, né? Mas, basicamente, o primeiro momento é quando Lucas e Paulo se encontram pela primeira vez, né? Se conhecem. A gente vai ter aqui um trechinho para a gente ver. Depois, uma curiosidade que Lucas é quem cunha o termo cristão, né? Então, antes de Lucas, os discípulos de Jesus eram conhecidos como os homens do caminho, os caminhantes, os homens da casa do caminho, os homens que caminhavam com Pedro, com Paulo, enfim, né? E Lucas cunha o termo cristão. É um termo que a gente usa até hoje, né? E aí a gente vai colocar o texto aqui também, tá? Depois a gente tem o reencontro de Paulo em Troade, o apedrejamento de Paulo em Jerusalém e o cativeiro de Paulo, né, quando Lucas é chamado para escrever o Evangelho. Valdemar, a Josiane Barreto, ela está lembrando aqui que Lucas entrevistou Maria, né, mãe de Jesus. Sim, a gente vai chegar lá. Quando a gente for falar, a gente vai falar o remetente, o destinatário, e depois a gente vai tratar sobre todas as fontes para que Lucas escrevesse o Evangelho. E Maria tem uma perguntinha aqui também, viu, Valdemar?
Fátima Soares, ela está dizendo assim, Lucas 1, capítulo 1, versículo 3. Lucas queria que Teófilo lesse e confirmasse as informações, era isso? É uma pergunta. Fátima, a gente também vai responder essa pergunta quando a gente for falar sobre o objetivo do Evangelho. Mas fico feliz que vocês estejam interagindo aí, né? Todo mundo ansioso para poder chegar logo à conclusão, né? Maravilha. Aguardem aí só um pouquinho que a gente já vai chegar lá, né? Então, o primeiro texto que eu trago aqui do livro do Emmanuel, né, o Paulo e Estevão, é quando eles se encontraram, né, Paulo e Lucas, né? Então foi aí que surgiu certa vez um médico muito jovem de nome Lucas, de passagem pela cidade de Antioquia ou Antioquia, né? Aproximou-se da igreja animado por sincero desejo de aprender algo de novo. Sua atenção fixou-se de modo especial naquele homem, que era Paulo, né, que estava pregando lá na Casa do Caminho, a ponto de apresentar-se ao ex-rabino, desejoso de ouvi-lo com mais frequência. Eu pulei uma parte aqui do texto, né? E aí Paulo diz assim, pois não, disse o apóstolo satisfeito, minha tenda está às suas ordens. E enquanto permaneceu na cidade, ambos se empenharam diariamente em proveitosas palestras concernentes ao ensino de Jesus. Então aqui a gente já vê Lucas começando a historiar, né, a escavar, a obter as informações a respeito de Jesus, né, diretamente com Paulo. E na véspera de partir, ele fez uma observação que modificaria para sempre a denominação dos discípulos do Evangelho. Barnabé havia terminado os comentários da noite, né, eles estavam reunidos, né, quando o médico tomou a palavra para despedir-se. E aí falava emocionado e, por fim, considerou acertadamente. Irmãos, afastando-me de vós, levo o propósito de trabalhar pelo Mestre, empregando nisso todo o cabedal de minhas fracas forças. Não tenho dúvida alguma quanto à extensão desse movimento espiritual. Para mim, ele transformará o mundo inteiro. Entretanto, pondera a necessidade de imprimirmos a melhor expressão de unidade às suas manifestações. Quero referir-me aos títulos que nos identificam, a comunidade. Não vejo na palavra caminho uma designação perfeita que traduza o nosso esforço. Os discípulos do Cristo são chamados de viajores, peregrinos, caminheiros. Mas há viandantes e estradas de todos os matizes. O mal tem igualmente os seus caminhos. Não seria mais justo chamarmos-nos cristãos uns aos outros? Este título nos recordará a presença do Mestre, nos dará energia em seu nome e caracterizará de modo perfeito as nossas atividades em concordância com seus ensinos. E foi daí que surgiu o termo cristão, né? Todos eles aprovaram, né, a sugestão de Lucas, e aí então Lucas viajou e eles se separaram, né, por algum tempo, né? Depois a gente tem um outro trecho aqui, né, que fala sobre Lucas, né? Quando Paulo estava já recluso em Cesareia, né, preso, né? E aí a gente percebe, eu não vou ler o texto todo, vocês depois podem assistir o YouTube novamente, né, ou ler o livro Paulo e Estevão, né? Mas o importante é que foi aqui, nesse momento, em que Paulo chama Lucas para escrever o Evangelho, né? Então, Paulo, né, ele tinha o interesse, né, o velho projeto de escrever uma biografia de Jesus, valendo-se das informações de Maria, né? E aí ele não podia ir a Éfeso porque estava preso e incumbiu Lucas de escrever o Evangelho, né? E aí a gente tem grifado aqui a resposta de Lucas, né? O Evangelho, o médico amigo satisfez-lhe integralmente o desejo, legando à posteridade o precioso relato da vida do Mestre, rico de luzes e esperanças divinas.
Né? Então, Valdemar, a gente agora começa... Uma coisa interessante de Lucas é que, ao contrário dos outros, ele procurava, ele buscava, né? Ele já tinha ouvido falar aquela filosofia nova e foi em busca. E quando chega lá, encontra logo quem? Paulo. Né? Paulo que o atende no caminho. Então, assim, isso já mostra que ele já tinha despertado, né? Ele realmente estava ali tentando se achar, encontrar aquelas pessoas corretas, né? Para poder trabalhar, né? Ele já havia uma disposição dentro dele, né? E isso acelera muito todo o processo, né? Porque o fato dele não ter convivido é um dificultador, né? Ele se apoiou muito no de Marcos, não é isso? No Evangelho de Marcos, para poder escrever o dele também, né? Sim. A Denise, inclusive, está perguntando aqui, né? Não deveria, então, chamar Evangelho de Paulo, afinal foi ele quem ditou? Denise, quando a gente for falar sobre as fontes, a gente vai ver, né? Na verdade, Paulo tinha o projeto, mas quem trabalhou no projeto e fez todo o projeto foi Lucas, né? E ele obteve informação de diversos lugares. A gente vai comentar sobre isso daqui a pouquinho. Mas uma coisa, né, Valdemar, é que o Paulo, ele era muito demandado. Sim. Muito, ele estava o tempo todo em contato com a Casa do Caminho, resolvendo questões em várias cidades. Fez muitas viagens, orientou muitas pessoas, né? Fundou, criou muitos núcleos de divulgação do Evangelho, e aí ele não teria condições de fazer o trabalho todo sozinho, né? E uma afinidade tremenda com o Lucas. Eles eram muito amigos, né? Um confiava muito no outro. Então, ele delegou a missão e Lucas fez grandemente, né? Inclusive, depois que Lucas termina de escrever o Evangelho, aí ele começa a escrever o livro de Atos dos Apóstolos, né? O Emmanuel, inclusive, menciona isso aqui no nosso texto, né? Então, a gente fala um pouquinho sobre Lucas, né? O remetente. E aí, a gente vai falar agora um pouquinho sobre o destinatário antes da gente passar para as fontes, né? Para como foi escrito, o processo de escrita, né? Então, remetente Lucas e o destinatário, né? O texto fala aqui, né? Escrever-te em ordem, excelentíssimo Teófilo, né? E aí, espera que meu... Estava justamente perguntando a Fátima, né? Sem entender. Eu vou falar uma coisinha aqui. Tem umas pessoas me avisando que minha voz está dando eco. Eu estou escutando também. Estás escutando, Valdemar? Eco? Um pouco. Na minha fala, um pouco. Já tirei, botei o fone, não consigo resolver, viu? Por isso que está assim ainda. Olha, o Emanuel Silvestre fez um comentário. Lucas não precisou conviver fisicamente com Jesus, mas sentiu Jesus no seu coração e manifestado em pessoas como Paulo. Por isso a importância do viver, né? Do testemunhar. Emanuel, essa é uma das conclusões, uma das lições que a gente tira do estudo, né? Desse prólogo. E aí a gente vai falar lá no final, mas é exatamente isso, né? Independentemente da gente ter visto com os próprios olhos, independente da gente ter vivido na mesma época, independentemente da gente ter presenciado o Cristo encarnado, nós podemos ser luminares que divulgam o Evangelho, né? Isso. Só uma coisinha aqui, Vera Soares está dizendo assim, o mesmo aconteceu com o primeiro mártir do cristianismo, Estevão. Aí deixa eu só fazer um parêntese aqui, porque na realidade havia um cristão chamado Simeão, se eu não me engano, ele era parente, era tio da escrava de Abigail. E ele
foi crucificado um dia depois de Jesus ter sofrido o holocausto. Então, isso quer dizer que o Estevão não foi o primeiro cristão, mas isso assim já ficou na história, né? Assim, é mais até essa questão, isso é só um detalhe, até está lá em Paulo Estevão, viu? Está num dos primeiros capítulos de Paulo Estevão, esse cristão. Inclusive, ele que falou para a sobrinha, que a escrava foi que falou para Abigail e convenceu Abigail, né? Também converteu ao cristianismo, tá? Só um adendo. E Elza Missano, lá do Bittencourt Sampaio, de Sergipe, amigos, alguns exegetas informam que as parábolas do Evangelho de Lucas, até o capítulo 19, foi escrito por Paulo. Eu já conheço também essa informação. Lucas teria escrito capítulos antes do 9 e depois do 19. Vocês já estudaram essa tese? Eu já ouvi falar, mas nunca me detive nessa tese, não. Mas alguns definem isso, porque a maneira como escreve é muito peculiar de Paulo, né? Por isso que fala. Vamos ver o que mais. Mário Silva, como nós que aceitamos Jesus agora, talvez nunca tenhamos estado com ele. É verdade. E às vezes tem uma coisa, né, Mauro? Às vezes a gente não precisa nem mais de algo para acreditar, a gente já sabe. Né? Então, às vezes, muitas pessoas eu escuto que não tem mediunidade e tal, diz, mas eu não vejo nada, eu escuto, mas a pessoa tem uma certeza que nem é mais necessária aquelas manifestações, né? Então, é isso. Parece, o som melhorou agora, estão dizendo. Obrigada, vamos seguir então. Vamos lá, Valdemar. Então, vamos lá. Bom, então vamos para o destinatário, né? Aí, depois a gente vai falar sobre as fontes, que eu acho que é o tema que o pessoal está querendo mais falar, né? Bom, o próprio prólogo fala, né, que foi escrito para o excelentíssimo Teófilo, né? E Teófilo é um nome grego que significa amigo de Deus ou o que ama Deus, né? E aí a gente tem basicamente 3 hipóteses que não estão confirmadas sobre quem seria Teófilo, né? Então, a primeira hipótese seria de que Teófilo era um oficial romano, né, que, de acordo com um dos livros do registro católico, né, da patrologia grega, né, que é o Recognitiones, foi convertido por Pedro, né, e era como se fosse um governador, um prefeito da cidade, né? Então, lá na patrologia grega diz que Teófilo era o mais elevado entre todos os poderosos da cidade, né? Então, essa é a primeira hipótese. O livro foi escrito para Teófilo, esse oficial romano, né? A segunda possibilidade é que Teófilo seria um publicador ou um patrocinador da escrita do Evangelho, né? Então, se hoje a gente tem maior facilidade para escrever um livro e colocar lá na Amazon, ou fazer um PDF e sair distribuindo, ou imprimir numa gráfica particular, naquela época era mais difícil, né? Porque o livro precisava ser copiado manualmente um a um. Então, Lucas escreveria o livro para Teófilo, que seria esse patrocinador, e esse Teófilo seria o responsável por pagar para que o livro fosse copiado e assim distribuído entre outras pessoas, né? Então essa é uma outra hipótese que é levantada pela história, né? E a terceira, e aí assim, uma hipótese não exclui a outra, né? Porque pode ser inclusive que esse patrocinador publicador fosse o oficial romano convertido por Pedro, né? E a terceira hipótese é a de que Teófilo, na verdade, é um símbolo, né? E que Lucas estaria escrevendo para todos os amigos de Deus, né? Para todos aqueles que amam a Deus. Essa tese ela é um pouco menos aceita porque o texto bíblico fala assim, excelentíssimo Teófilo, né? Então tem esse pronome de tratamento que sugere que fosse uma pessoa importante, né? Mas aqueles que defendem essa tese sugerem que, na verdade, o excelentíssimo não fosse utilizado aí como um pronome de tratamento,
mas fosse a característica moral dos cristãos, né? Cristãos de excelência, cristãos acima de toda virtude, né? Então, quando falaria excelentíssimo Teófilo, estaria se dirigindo aos excelentíssimos cristãos. Em todo caso, essa discussão ela não é tão relevante porque o fato é que o texto chega a toda a humanidade e inclusive ultrapassando muitos séculos, né, e chega até nós nos dias de hoje, e portanto é um texto que se aplica a todos nós, né? Então, ainda que ele tenha sido escrito para um oficial romano, o valor do texto ele se aplica a toda a cristandade, né? Então, a gente tem aí essas três hipóteses, uma não exclui a outra, né? E possivelmente, inclusive, estivesse sendo escrito para os cristãos mesmo, e o prólogo era só uma notinha para o oficial romano, né, que seria o responsável por copiar. Então, é muito possível que as três hipóteses sejam, ao mesmo tempo, corretas. Exato. Valdemar, o Daniel, eu acho que se tu fechar o teu microfone na hora que eu falar, melhora o eco. O Daniel César, ele fala assim, há uma teoria defendida por B. Streeter, do The Four Gospels, Londres, 1924, acho que é página aqui, 5349, de que Teófilo seria primo do imperador Domiciano. Olha como é interessante, como tem tantas possibilidades, e aí eu queria até falar uma coisinha, para quem está começando a estudar agora, de não se angustiar com... Isso acontece o tempo todo, quando a gente está estudando o Novo Testamento, o Antigo Testamento também, porque há muitas hipóteses. A gente está falando, assim, mais de 2000 anos atrás. A gente sabe que, por exemplo, o Evangelho de Mateus foi terminado por outras pessoas, foi organizado por outras pessoas, né? Então, os espíritos superiores, na dimensão espiritual, até hoje, estudam Jesus. Ou seja, nós sabemos muito pouquinho e compreendemos menos ainda. É natural que, com o passar do tempo, com a nossa condição até moral, né, vai avançando, a gente consiga compreender. Mas sempre haverão uns vácuos, umas hipóteses, que se a gente for se deter muito a letra, a gente esquece de fazer o que Paulo recomenda, que é tirar o espírito da letra. Que o principal é a mensagem sobrepõe, né? Lógico que a gente fica curioso, aqueles que fazem uma pesquisa acadêmica, que não é o nosso caso, né? Fazer uma pesquisa acadêmica, se aprofundam, mas às vezes sem chegar a lugar nenhum, e não é isso que a gente quer, porque a gente não quer empancar, né? A gente quer tirar a mensagem para poder vivenciar essa mensagem, é o objetivo. E eu queria também corrigir, porque o livro onde diz que o primeiro cristão foi o Simeão, ele não é no Paulo Estevam, é no livro Há 2000 anos, de Emmanuel, está lá no iniciozinho, a escrava é Ana que convence Lívia, não é Abigail, eu confundi os livros, tá certo? Só essa correção aí, vamos ver o que é que tem mais aqui, viu? Antes, né, Isso, exatamente, ó. Hoje, Gleosídio acompanhando aqui a gente, um abraço. A Rede Amiga Espírita está falando aqui com a gente. Segundo os Talmud, do livro de Bacon, livro 6, que Lucas tem escrito também para os gentios. Sim, exatamente, escreveu para eles. O Talmud era como se fosse a Torá falada, né, comentada, e Talmidim os discípulos, o plural aí de discípulos. Que legal, muita gente participando, né? Mário Silva, que o povo da época, com todas as dificuldades de locomoção, de obter os ensinamentos, eram mais fervorosos e dedicados como os mártires. Porque a dificuldade faz isso com a gente. A gente se acomoda quando as coisas estão fáceis, viu, Mário? É muito isso. A gente não sabe o potencial da gente. Quando vem a dificuldade, a gente consegue superar. Não é, Valdemar? Não é isso? Mas vamos em frente, meu amigo. Continua aí. Bom, então agora a gente já sabe
quem escreveu, quem era o destinatário, e agora vamos para as fontes, né? De onde é que se obteve o conteúdo que está no livro. Né? O versículo 2 fala sobre isso, né? Como nos transmitiram os que desde o princípio se tornaram testemunhas oculares, ou seja, aqueles que presenciaram os fatos vividos por Jesus, e servidores da palavra, né? Então a gente tem também muitas hipóteses, né? É claro que a gente está aqui dentro de um estudo, a gente tem que levantar, como a Cris falou, todas essas hipóteses, ou pelo menos as principais, né? Não dá para levantar tudo. Né? O Valdemar, mas a Fátima ainda encontrou uma outra hipótese. Ela disse ocultar alguma identidade. Também é uma das hipóteses, ela pesquisou. Olha só, a gente ia ficar a noite toda encontrando, né? Mas assim, a gente vai mencionar aqui as principais, e lembrando, pessoal, o foco do estudo aqui nesse momento é a gente tentar pegar o que é relevante do ponto de vista moral. Né? A gente não vai ficar aqui discutindo um pelinho que está no ovo. Né? Então, as principais possibilidades, e assim, elas não se excluem também, tá? É que as fontes vieram do Evangelho de Mateus e de Marcos, e isso está já muito consagrado entre os historiadores, né? Tanto pela semelhança dos textos, né? Então, muitos dos textos no original são transcrições, embora eles estejam em posição diferente, né? Eles estejam organizados cronologicamente, né? No Evangelho de Lucas e nos outros evangelhos eles tenham uma ordem diferente, mas são transcrições. Então, certamente, Lucas bebeu principalmente do Evangelho de Marcos, mas também do Evangelho de Mateus, para reconstituir o que ele viveu. Né? Existem outros possíveis evangelhos, né? A gente não vai entrar muito nesses evangelhos, porque senão a gente vai ficar aqui divagando 2 horas e não vai ver tudo, né? Mas o principal texto, né, é um texto que é chamado pelos historiadores de fonte Q do alemão Quelle, né, que é aquela fonte, né? Eles é um nome que inventaram lá, a fonte X, né? A fonte Q, que é um texto que é datado da época aí próxima à escrita dos evangelhos, e que, por ser apenas um fragmento, então ele não pode constituir um evangelho completo, né? Mas ele é indicado também como uma das possíveis fontes de Lucas, né? Mas, além disso, a gente tem, né, toda a entrevista que Lucas fez, né, com diversos personagens, e aí eu vou relatar principalmente Maria, né, que traz uma diferenciação grande do Evangelho, porque quando Lucas fala com Maria, ele tem acesso a informações muito importantes sobre o nascimento, a gravidez de Jesus, o nascimento, todo aquele processo, né, de maneira muito mais clara, e detalhes, inclusive, né, sobre a infância de Jesus, né? E isso está corroborado lá em Paulo e Estevão, né? Que Lucas teve acesso a Maria e coletou informações diretamente com ela, né? E também Prisco. Prisco seria um irmão mais velho de Lucas, né? E ele teria, inclusive, presenciado o Calvário de Jesus, né? Então, Prisco, ele é relatado lá no livro Médico de Homens e de Almas, né? Da Taylor Caldwell, que inclusive Lucas Maranhão falou muito sobre esse livro na live da semana passada, né? E aí, supostamente, a descrição do Calvário, né, da morte de Jesus, seria a narração do irmão de Lucas, Prisco, a respeito do que ele próprio viu,
né? E principalmente também a gente tem aí as anotações de Paulo, né? E aí também a gente tem alguma certeza a respeito disso, porque alguns trechos do Evangelho têm a grafia, tem a gramática, tem a ortografia muito semelhante, o estilo literário muito semelhante às anotações de Paulo e às cartas que são escritas por Paulo, né? Então, Eusa Missano estava falando sobre isso, né? Há uma divergência aí, né? Se seria entre o 9 e o 19, entre o capítulo 9 e o capítulo 19, né? Ou um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas de fato a gente tem aí essa possibilidade, tá? De que as anotações de Paulo, uma parte do Evangelho seja constituído aí das anotações de Paulo, tá? Então eu acho que aí a gente já responde aí algumas perguntas das pessoas que falaram, né? Mas e Maria? Mas copiou dos outros evangelhos, enfim. Então a gente tem aí todas essas fontes simultâneas que trouxeram, e certamente Lucas entrevistou muitas outras pessoas aí nas suas viagens para poder escrever o Evangelho. Exatamente. Valdemar, o Mário Silva diz assim: Lucas estava preparado para a tarefa desempenhada. Ele foi a encarnação de André Luiz. Eu acho que ele está falando de André Luiz do nosso lar. Mário, o que acontece? O Emmanuel não traz essa informação, né, no livro Paulo e Estevão, né? E aí, assim, a gente pode conjecturar milhares de hipóteses a respeito disso, né? Há, inclusive, um livro psicografado, que eu não citei o nome aqui, nem vou citar por respeito ao autor, né? Mas que seria, inclusive, a revelação do espírito, que seria Lucas, né? Contando desde o exílio de Capela, a vida com Jesus e depois disso, né? Mas aí a gente precisa submeter essa obra à metodologia de Kardec para ver se a obra é aprovada ou não, se essa psicografia ela é útil ou não, né? Então, por isso é que eu não estou relatando sobre essa informação, né? Até, né, Valdemar, para não sermos, né, irresponsáveis, né, passar alguma informação que não haja segurança, que não tenha vindo por fontes muito seguras, né, como obras de Amélia Rodrigues, de Emmanuel, né? E aí, fora isso, o que é que a gente vai fazer, Mário? A gente vai se ater sempre à mensagem, é o mais importante. Não importa a pessoa, sabe, o espírito. Esses espíritos superiores, pode ver que eles não se preocupam com isso, em assinar. Então, a gente sempre vai se prender à mensagem, né? Está vindo com o nome dele, mas a mensagem é elevada, né? É objetiva, que é uma característica também dos espíritos nobres, como eles escrevem. Então, acima de tudo, a mensagem. É a dica que fica, né? Francisco Fernandes, a única semelhança entre Lucas e André Luiz é que eles eram médicos. É verdade, os dois médicos, né? Por terem está dizendo também, exatamente. Ok, gente, vamos lá, obrigada. Bom, pessoal, e aí a gente vai, então, entender como é que o livro foi escrito e quais são as principais características. É claro que em 1h30 a gente não tem como exaurir tudo, e a gente vai ter aí muitos meses pela frente para ir falando trecho a trecho, perícope a perícope, e estudar esses trechos todos. Então a gente não vai entrar em nenhum detalhe a respeito de uma passagem ou outra, né? Mas só ter essa visão geral, tá? Então provavelmente o Evangelho foi escrito já no fim da vida de Lucas, né? Entre 70 e 80 depois de Cristo, em Cesareia, né, quando Paulo já estaria no cárcere, né, e Lucas ali ao seu redor, inclusive aí com a possibilidade de fazer perguntas, trocar impressões sobre o que estava sendo escrito, né? E ele foi escrito no grego koiné,
que também é chamado de grego helenístico, né, que era uma versão mais clássica, era uma versão como se fosse para nós hoje o português de Portugal, né, o português de onde tudo surgiu, era o grego koiné, né. Mas alguns trechos foram escritos com um grego que sofre uma influência hebraica, né, e aí a gente tem os comentários falando sobre isso, né. Uma hipótese seria que são os trechos emprestados por Paulo, né, que foram escritos por Paulo, são esses trechos que são escritos com palavras, neologismos que são do contexto hebraico, né? Mas uma outra possibilidade também é que Lucas tenha se convertido ao judaísmo muito cedo, né, e tenha vivido essa influência hebraica dentro de casa, né? Então ele poderia sim ter essa ciência desse texto, tá? Mas o mais importante é que, tendo sido escrito em grego koiné, a maior parte é um livro que foi escrito para os gentios, né? Enquanto Mateus, por exemplo, é um evangelho que é escrito por um judeu para os judeus, e o livro de Mateus o tempo todo se preocupa em trazer profecias do Antigo Testamento, trechos da Torá, e mostrar que Jesus se encaixava naquilo que os profetas falaram, que Jesus cumpria aquilo que a lei dizia, e Mateus ele tinha um foco na tradição judaica. Lucas ele é um historiador, então ele escreve para o mundo, né? Então é um relato histórico, metódico e organizado, é investigado e narrado desde o início, né? A perícope fala, né, que foi escrito desde o princípio, né? Então ele investigou tudo e ele escreveu o Evangelho, né? Muito semelhante ao que fez Kardec, né? E o que os espíritos recomendam que a gente faça, né? Então a gente tem que investigar tudo, a gente tem que ser metódico, a gente tem que ser organizado para poder coletar as informações com segurança. Foi o que Lucas fez, né? Como a gente já falou, é o maior texto do Novo Testamento, né? São 24 capítulos que totalizam 1.151 versículos, né? E junto com o livro de Atos dá aí quase 27% do Novo Testamento. E esse texto, como é escrito por um historiador, né? Além de médico, eu digo que Lucas é um historiador. Não tinha a faculdade, talvez, de história, né? Mas viajou bastante, era metódico, tinha essa função mesmo de deixar um livro que é um legado para a humanidade, né? E aí, algumas características, algumas peculiaridades que eu queria mencionar, e a gente vai estudar essas perícopes mais na frente, né? Mas é que Jesus é retratado como o Filho do Homem, né? Então, enquanto Mateus, por exemplo, e Marcos retratam Jesus como o Filho de Deus, né? Lucas traz Jesus como alguém que encarnou, que nasceu de uma mãe, que nasceu de um pai, que passou pelas experiências que nós passamos como seres humanos, sentiu fome, sentiu sede, tudo isso que eu e você, Cris, você que está assistindo a gente aqui, que a gente passa no dia a dia, né? Se fosse nos dias de hoje que pagava boleto, que acordava de manhã, que pegava metrô cheio e tal. Então, Lucas mostra Jesus como um homem encarnado que experimentou aquilo que a gente enfrenta na vida da matéria e que ainda assim conseguiu ser modelo e guia, que ainda assim conseguiu expressar uma mensagem que é transcendente, né? Então, essa é uma característica muito importante do Evangelho de Lucas, né? A outra característica muito presente é que o Evangelho, né, é uma boa nova, e essa boa nova traz alegria, tá? Então, Lucas também relata muito, né, festividades, alegria pelas notícias que eram
trazidas com Jesus. Onde Jesus passava, ele deixava alegria, ele curava as pessoas ficavam felizes, né? Então, essa é uma outra característica de mostrar que a vida do Cristo, ela traz boa nova, ela é uma mensagem de esperança e é uma mensagem de alegria, né? Valdemar, tem uma fala de Maria de Nazaré, né, da mãe, isso talvez seja influência de Maria, que ela diz assim: Jesus enchia a casa de alegria. Exato. Ele cantava, era obediente, se oferecia para as tarefas, né? Ele mesmo pediu ao pai para ser admitido na carpintaria e cuidava de outros que fossem menores do que ele. Então, ela fala que só não era uma felicidade completa, porque sempre existia nela aquela preocupação com o que seria feito dele mais tarde, quando ele crescesse, o que aquelas pessoas poderiam, né, por maldade, fazer com ele, porque ele já era uma criança, já era notório que era puro, né? Então, preocupação de uma mãe normal, né? O que é que vai ser do meu filho, esse filho especial? Jesus era um filho especial, a gente pode dizer, né? Bem dizer. Então, isso da alegria realmente é muito mariano, né? Ele ter trazido isso para o evangelho dele, né? O Evangelho de Lucas tem todas essas influências, né? A influência paulina, a influência mariana, a influência de Mateus, enfim, né? É de fato um relato histórico, né? Um compilado de informações sobre o Cristo, né? Adiante, a gente tem outra característica muito presente no Evangelho de Lucas, que é a oração, né? Então, Lucas, ele dá um destaque muito especial para a oração, né? Então, mostra os momentos em que Jesus orou, mostra os momentos em que, na hora da ceia, então, antes ele orava ao Pai, enfim. E a oração, né, esse contato com o alto, com a espiritualidade, tem uma posição de destaque no Evangelho, né? Outra coisa que tem um destaque muito grande é o papel da mulher, né? Então, Lucas retrata muito e com muita profundidade Maria, né, mãe de Jesus, Isabel, que é a prima de Maria, né, que é a mãe de João Batista, Maria Madalena, Marta, Maria de Betânia. Maria de Betânia é a irmã de Marta, né? Que eram também Marta e Maria, irmãs de Lázaro, né? E aí ele também trata de outras mulheres, né? A viúva de Naim, enfim. E tanto quanto possível ele intercala, né? Ele conta uma história de um homem e uma história de uma mulher, uma história de um homem e uma história de uma mulher, né? E não só de mulheres, né? Eu não coloquei aí no slide, mas também de outras minorias, né? As pessoas doentes, os pobres, né? Então, Lucas tem esse olhar muito humano, né? As mulheres naquela época eram minoria porque elas não tinham espaço na sociedade que tem hoje, né? A sociedade ela era muito patriarcal ainda, né? E aí Lucas coloca um destaque muito importante na figura da mulher para que o evangelho acontecesse, né? E também a sensibilidade em relação aos pobres, àqueles que eram excluídos da sociedade, enfim, né? As prostitutas. Então, ele tem esse olhar muito humano mesmo, né? Ele era um médico... E também uma coisa de Maria, né? Ela era reconhecida por ser sensível demais às necessidades dos outros. E ela conviveu com todas essas mulheres, discípulas de Jesus, todas elas, né? Ela teria realmente essas informações com muita propriedade para passar para ele. Valdemar, nós estamos a 10 minutos. Tá, então vamos tentar avançar rapidinho, né? Então Lucas descreve detalhadamente doenças como o médico que era, e a maior quantidade dos relatos de cura está no livro de Lucas, né?
Então, ele tem essa visão bem detalhada sobre as curas. E a influência de Paulo, né, que a gente também já falou, que é muito presente como uma característica em relação ao Evangelho de Lucas. As viagens que foram feitas entre Paulo e Lucas como companheiros certamente foram importantes aí para imprimir no Evangelho essa característica paulina, né? Aí a gente tem, por exemplo, aqui, né, dentre as curas que são descritas no Evangelho de Lucas, a gente vai estudar aí no decorrer do ano todas elas, né, sendo que essas que estão em negrito, né, a ressurreição do filho da viúva, a cura dos 10 leprosos e a restauração da ovelha de Malco, são exclusivos do Evangelho de Lucas, elas só aparecem aqui no Evangelho de Lucas, né? E esses outros textos também só aparecem aqui no Evangelho de Lucas, né? A pesca milagrosa, quando Jesus chora, né? Mostrando essa humanidade de Jesus, né? O suor como gotas de sangue, Cristo quando vai levado perante Herodes, né? Cristo falando às mulheres de Jerusalém, o ladrão arrependido e o caminho de Emaús, né? A gente tem as parábolas que são narradas só no Evangelho de Lucas, né? Então, são todas essas aqui. A gente não vai ler, porque senão a gente perde o finzinho do nosso tempo, né? Mas a gente vai estudar todas essas palavras, né? E aí, alguns textos de Lucas falando sobre essas pessoas que eram postas à margem da sociedade, né? Discípulos pobres, mulher pecadora, Maria Madalena, os samaritanos, os publicanos, né? Que eram grupos políticos, né, dentro do contexto judaico. Quando a gente for estudar cada perícope dessa, a gente vai ver, né, os mendigos, os leprosos e o ladrão da cruz, né? Então, Lucas tem esse olhar mesmo assim, humano, compassivo, que ele herda de Maria, né? Se a gente for comparar o texto de Lucas com os outros evangelhos sinóticos, né, a gente tem 1% que está em Marcos e Lucas, a gente tem 41% de Lucas está concordando com Marcos e Mateus, né? E 23% que concorda entre o Evangelho de Lucas e o Evangelho de Mateus. E a gente tem 35% que é exclusivo do Evangelho de Lucas, né? Então é o Evangelho também que tem maior texto exclusivo, né? 35%. Tá? Eu trouxe aqui alguns textos para a gente comparar, né, entre os evangelhos sinóticos. Esse primeiro eu coloquei aqui só para que a gente tenha a compreensão. É equivocado dizer que todo o texto de Lucas é maior, que todo o texto de Lucas é mais detalhado, né? Aqui a gente tem um texto, por exemplo, né, que está narrado por Marcos e por Mateus, e Mateus dá uma versão muito maior, que é o batismo de Jesus, né? E Lucas, então, relata assim, de maneira sucinta, como Marcos, por exemplo, né? Mas, de maneira geral, o texto de Lucas é um texto mais detalhado, é um texto mais histórico, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, quando Simão Pedro é chamado, né? Mateus e Marcos, eles relatam em praticamente 2 versículos só, e Lucas ele dá uma posição mais detalhada, tanto situando cronologicamente a passagem, né, explicando o contexto, né, o que acontecia na região. Então é um texto, de maneira geral, é um texto mais detalhado, né? Quando a gente for estudar a perícope de Lucas 5, 1 a 11, a gente vai poder também discorrer mais sobre isso, né? A estrutura de Lucas, ela basicamente tem esse prólogo que a gente está estudando hoje. Aí ele trata sobre o nascimento de Jesus, a infância e a preparação de Jesus para o seu ministério, né? E aí depois Lucas divide basicamente em 4 regiões, né? O ministério de Jesus na região da Galileia, né?
que é aqui o Mar da Galileia, né, que é esse rio que a gente falou, eu mostrei lá no mapa, né? Depois, nas adjacências ao redor da Galileia, né? Depois ele vai para a Judéia, que é essa região aqui, Jesus, né, vai para a Judéia, e por último na Pérea, né? Então, basicamente, Lucas está dividido aí, né, nessa estrutura, que a gente vai poder estudar melhor aí com o passar do tempo, né? E aí, qual é o objetivo do Evangelho para a gente concluir, né? Organizar uma narrativa acerca dos fatos que se cumpriam é o objetivo material, compilar um livro, né? Mas o objetivo moral do Evangelho é confirmar a segurança a respeito das palavras sobre as quais foram instruídos. Em outras palavras, preparar um material que pudesse ter o manual de instruções, né? Se Jesus é o nosso modelo e guia, o manual onde está escrito o modelo e o guia é o Evangelho de Lucas, né? E aí a gente tem as lições para a gente concluir, né? Lucas não conheceu Jesus, mas isso não o impediu de contribuir para a divulgação do Evangelho. Ele foi metódico, investigador sobre tudo que Jesus fez, né? Ele se preocupou com as mulheres, com os marginalizados, né? Com todos ao seu redor. Era um homem muito humano, né? E ele mostra um Jesus Cristo que é um homem, é um ser humano encarnado, que viveu tudo aquilo que a gente viveu, mas que ao mesmo tempo é um filho de Deus, né? É o modelo e guia, é aquele que traz os ensinamentos que vão nos trazer vida, que vão nos trazer saúde, que vão nos trazer felicidade, né? Se a gente pudesse resumir o Evangelho de Lucas todo em um versículo só, isso é um grande desafio, cada um escolhe um, né? Mas eu talvez escolheria esse último aqui, né? Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido, né? Não é uma questão de pecado, né? Mas é uma questão de equívoco, né? Aquele que se perdeu, aquele que não sabe errou o alvo, correto, como diz a palavra pecado, errou alvo, né? foi isso. E aí Jesus veio para isso, ele veio para nos instruir, né? Para nos mostrar o caminho para que a gente não se perca. Acertar a rota, né? E aí a gente atualizar a rota. Exatamente, Cris. Olha aí, o Emanuel Silvestre está falando, mas por isso estamos aqui no sábado à noite estudando sobre o Evangelho de Lucas para transformar nosso interior. Olha só, Valdemar, tem uma sugestão de livro aqui, de Josiane. O Mário Silva está perguntando qual é o nome do livro que traz a caminhada de Lucas desde os capelinos, se você souber ou alguém souber, para passar para ele. Ele está falando que Lucas não era circuncisado. Lucas era grego, né? Aí ele está pedindo a Emanuel Silvestre para passar o nome do livro. Josiane está indicando o livro O Homem Mais Inteligente da História. Ela está dizendo que é de Augusto Cury. Viu? Que ela ficou encantada com esse livro. O livro que eu falei é A Redenção de um Exilado, tá? O médium é Samuel Gomes e a editora é do FO, tá? Mas, assim, lembrem-se sempre de ler e aplicar a metodologia kardeciana para poder ver se a obra mediúnica, né, ela é útil para nós e se ela não colide com a obra básica do Espiritismo, né? A outra pergunta, Cris, que você tinha falado... Não, foi só... Né? O Emmanuel fala, né, no Paulo Estevão, que ele não era circuncidado, mas que no momento que foram viajar, circuncidaram para poder não ter problema no meio de algumas comunidades judias, né? Então ele cumpriu a circuncisão também. Ok. Manuel lamenta, né, numa sociedade como estamos, né, um evangelho, né, que tão cheio de tolerância de Lucas, incluindo aí as mulheres, os doentes, né, os pecadores, e hoje a gente ainda encontra essas barbaridades, né, um evangelho tão antigo, né.
Cicleide Barros, outra característica do Lucas, o esquema promessa-cumprimento em seus relatos. Isso, na verdade, é uma característica dos evangelhos, mas em Lucas aparece muito mais forte, né? Porque houve uma revelação anterior, né? A primeira revelação, e aí Jesus ele vem como o cumpridor dessa revelação, né? E aí Lucas ele retrata muito isso também, né? A lei de ação e reação, né? Então tem uma promessa, você age daquele jeito e aí você tem a consequência, seja para o bem ou para o mal, né? Seja colhendo o fruto da obediência, ou seja colhendo o fruto do desvio, né? Ok. Meu querido, suas considerações finais. Bom, eu queria assim que todos que estão aqui pudessem contribuir, né, com a divulgação desse projeto, né? Então, se Lucas ele dedicou grande parte da sua vida a divulgar o Evangelho para que ele chegasse até nós, é nosso papel estudar, né, como o Lucas fez, e divulgar esse Evangelho para outras pessoas. Não é uma questão de proselitismo, né? Não é converter os outros em espírita, etc. e tal, mas é viver uma vida segundo os preceitos de Jesus, né? O que é o nosso modelo e guia, e divulgar a vida de Jesus para que outros possam também segui-lo. Então, eu acho que a gente pode aprender do exemplo de Lucas e sermos Lucas dentro da nossa vida, da nossa sociedade, no nosso trabalho, enfim, onde quer que a gente esteja. Que maravilha, Valdemar. Foi ótimo você trazer isso, porque uma coisa que eu queria colocar agora no final é que todo estudo do NEP, não adianta só a gente aqui conhecer a parte histórica, geográfica, né? Ficar só no intelectualismo. Como diz Alcione lá no livro Renúncia, a mensagem do Cristo, ela precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Então, a gente sempre deve terminar um estudo pensando o que é que Jesus queria dizer para mim com esse estudo de hoje. Porque ele fala particularmente para cada um de nós. Ele nos conhece pelo nome. Então, quando a gente vai deitar e a gente pergunta, o que é que essa lição quis me ensinar? O que é que ela está me provocando? Como a reflexão que você fez agora sobre Lucas, que Emmanuel trouxe sobre preconceito. Então, precisa dessa etapa para a gente poder pôr em prática. Vivenciar, que esse é o objetivo principal, que sejamos cartas vivas, como o nosso querido Paulo disse, né? Esse é o objetivo, como você falou, Valdemar, não é proselitismo, não, é nós sermos o próprio Evangelho, né? Sermos reconhecidos, e não precisarmos falar que somos. Nós somos os responsáveis por estabelecer a regeneração no planeta Terra, né? Perfeito. Olha, e muita gratidão. Não é que é isso, gente, é participação. O estudo foi ótimo, eu adorei. Você vê que eu estava aqui ansiosa, porque eu vendo aqui rolando, viu, Valdemar? Interrompi você umas vezes, comecei a ficar meio ansiosa. Mas o bom do NEP é isso, né? Todo mundo contribui, cada um traz algo que agrega ao estudo. Isso. E outra coisa, aqui nós somos apenas aqueles que vieram para frente da tela. Não sabemos mais, nem conhecemos todas as literaturas. Então, estou dizendo mais uma vez, semana que vem a gente vai trazer, eu vou estar como convidada, e o Rinaldo Soares vai ser o mediador. E aí a gente vai começar com o anúncio do nascimento de João Batista, esse espírito que tem uma força, que o próprio Jesus disse, dos nascidos de mulher, João é o maior. Não é, Valdemar? Então, é um estudo maravilhoso. Quem tiver literaturas diferentes, vai lá no Instagram da gente, põe a foto do livro que a gente vai buscar, a gente vai divulgar, para a gente conversar, enriquecer mais ainda o estudo sobre esse João Batista incrível, precursor do Cristo, né?
A mensagem de Jesus foi toda em torno do reino de Deus, ou dos céus. E a mensagem de João Batista é exatamente essa também, traz essa, né? Arrependei-vos, porque o reino de Deus já está se aproximando, já chegou. O Zacarias disse, está chegando, não, já chegou. Ele já está aqui entre nós, na Terra, né? Então, completamente conectados. É isso, gente. Então, vocês estão convidados, né, para continuar aqui. Vamos para a próxima live, semana que vem, com o anúncio do nascimento de João Batista, que é lindo demais. Tudo é lindo no Evangelho, né, professor? Tudo é lindo, é difícil escolher. Então, olha, gratidão a você, viu, por abrir esse estudo. Muito obrigada. Obrigada a todos que participaram aqui, que estão comentando, que estão se despedindo aqui, um conversando com o outro. Olha que legal, aqui mesmo já tem uma rede. Estão conversando, um está respondendo o outro, né? Agradecer a Rinaldo Soares, Rafael Papa, que estavam aí no backstage ajudando a gente. A gente teve um probleminha técnico na entrada, coisa de iniciante, né? Semana que vem a gente começa bem na horinha, tá certo? Então, gratidão a todos, gratidão à Rede Amiga Espírita. Se você acha que faz sentido, se você gostou do estudo, compartilhe, para que chegue a mais corações amigos e a gente consiga também 1 milhão de amigos para a Rai TV, tá certo? Até semana que vem, fiquem com Deus. Até lá. Beijo, beijo, Valdemar. Beijo para o Maranhão. Tchau, pessoal.